Queridos, como está aqui, hoje nós vamos falar sobre a leve graça do nosso Pai. A leveza que há na operação de Deus, do nosso Pai, nas nossas vidas. Há muito de leveza naquilo que Deus faz nas nossas vidas, porque o nosso Deus é um Deus de amor e Ele traz, de fato, o que é leve para as nossas vidas. Quando a gente fala sobre leveza, sobre fardo leve, sobre alívio, qual passagem bíblica que vem na mente dos irmãos? Quando a gente fala sobre leveza, fardo leve, alívio, qual a passagem bíblica que vem aí na mente dos irmãos? Qual é? Oi? Mateus 12? Não, 11, isso. Então vamos abrir, é este mesmo, Mateus capítulo 11, os versos 28 a 30. É isso mesmo. São as palavras do nosso Jesus para o teu coração, para o meu coração, mostrando a realidade. E o nosso Jesus não é homem para mentir, é o nosso Deus que fala a verdade e de forma completa, só a verdade, toda a verdade para as nossas vidas. E Ele deixa bem claro aqui a leveza que há na vida dEle em nós, a graça dele em nossas vidas. Olha, Mateus 11, a partir do verso 28, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A sua vida tem sido pesada? Pensa um pouquinho. A sua vida tem sido pesada? Nós vamos orar agora e pedir que o Espírito Santo de Deus traga para você esta realidade da leveza que há na graça de Jesus. Nosso Jesus, Ele está falando a verdade. E Ele quer dar para você algo hoje leve. Algo que de fato vai ser suave para você. Quando a gente vê, por exemplo, essa figura dessa pena ao vento, é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer com o seu coração. Como se fosse ali guiada pelo Espírito, pelo vento do Espírito, por aquilo que Ele tem e que é de fato como o nosso Jesus, que fala toda a verdade. É leve, não é pesado, é leve. Vamos orar. Querido Deus, nós te pedimos, ó Pai, que agora, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo nos traga aquilo que é simples, aquilo que é de paz, aquilo que é leve para a vida, para o coração de cada um aqui, Pai, porque o Senhor sabe, Senhor, como está a vida de cada um, como cada um o que tem passado, ó Deus, e todos os problemas que eu também tenho enfrentado, passado, todos nós, cada um de nós. E ó Deus, nos ensina pelo Teu Espírito a leveza da Tua graça, como Jesus aqui está nos trazendo tão claro, ó Deus, que o fardo dele é leve
e o jugo é suave. Que o Senhor então traga, ó Deus, essa graça leve para as nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos começar aqui fazendo uma dinâmica aplicada. O que é dinâmica aplicada? Essa definição vem da física e é usada na psicologia como aquilo onde te empurra para frente ou aquilo que te trava. Então ajuda a descobrir aquilo nessa dinâmica aplicada, aquilo que está travando você e aquilo que empurra você para frente. Então nós vamos agora entender o que está travando a gente e o que pode facilitar as nossas vidas e está colocando a gente para frente mesmo de verdade. Então pense agora nos seus principais problemas. Pensa aí nos seus principais problemas, os principais pesos que você tem na sua vida. Pensa um pouquinho. Lembra aí, é fácil de lembrar. Para a gente lembrar de problema é facinho, né? E a gente começa a lembrar problemas financeiros, problemas de saúde, problemas na família, problemas no trabalho. Então, problema não falta. E o peso que esses problemas trazem também para nós. Agora, eu vou ler esse texto que nós lemos aqui novamente. Mas enquanto eu leio esse texto, você ouvindo e diante dos seus problemas e tudo que é pesado na sua vida, o que de fato você sente? O que de fato você crê sobre esse texto? Palavras do nosso Jesus: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que você sente diante desta realidade desse texto? Eu queria ouvir um pouquinho dos irmãos. O que você sente quando você ouve essas palavras de Jesus diante da realidade da sua vida? O que você sente? Queria ouvir os irmãos. Pronto? Todo mundo já falou um de cada vez? Vamos lá. O que você sente diante dessas palavras de Jesus e da realidade daquilo que você enfrenta? Oi? Quem está falando que eu não ouvi? Isso, oi. A saída? Uma saída, ótimo, muito bom. Mas, vamos lá. O que a gente sente? Sente uma saída, vê uma saída. Fortalece, né? Anima a gente. Alegria, muito bom. O que mais? Esperança. Bom, muito bom. Paz. O que mais? Vamos lá. Alívio, muito bom. O que mais? Amor, o amor de Deus para com a gente, muito bom. Mais? Descanso. Sim. Vamos lá. Cuidado, dependência. A gente vê muita coisa aqui,
A gente sente muita coisa aqui. Mas nós vamos agora enxergar como de fato, em meio aos fardos pesados que a gente tem, ao meio à carga pesada que a gente carrega, como a gente vai ter e vivenciar essa leve graça. E essa leve graça que nos impulsiona a avançar e a gente não fica travado, sobrecarregado na vida da gente. Nós a gente vai entender essa leve graça, primeiro, vendo a realidade desta leve graça nas nossas vidas. Então a gente vai entender primeiro isso, depois a gente vai ver como desfrutar da leve graça. A realidade de que ela é em nossas vidas, agora como a gente desfrutar dessa leve graça para a gente enfrentar o que for na nossa vida. E em terceiro a gente vai ver um exemplo que Jesus traz muito prático, mesmo colocando essa leve graça em prática nas nossas vidas. Então primeiro, a realidade da leve graça na sua vida, na minha. Tá? Então, qual que é o maior peso de todos na vida? Qual que é o maior peso de todos na vida? Qual que é? O maior peso na vida de todo mundo. Qual que é? Oi? Pecado? É por aí. Mas o que é o mais pesado do que o pecado? Oi? Isso aqui, ó. A condenação é a ira de Deus na condenação do pecador ao inferno. Isso é o maior peso, o que é mais pesado para a vida, é a ira de Deus em condenação à pessoa que não é salva em Cristo por causa do pecado. Esse é o maior peso. Não existe peso maior. Agora, onde está a leveza da graça diante desse maior peso da vida? Onde está a leveza da graça? Vamos lá, gente. Onde está a leveza da graça? Na salvação, mas como é que ela opera? Isso, na graça de perdão, na graça que salva de forma completa, porque é graça. E é dada por amor de Deus, na graça de Deus, e Jesus pagou. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi suficiente e completo para dar a salvação a você, a todo aquele que crer. É salvo. E a graça, ela é dada quando a pessoa crê, ela é salva e salva de forma completa. Perdoada de todos os seus pecados, lavada pelo sangue do Cordeiro, ela é feita filhinho de Deus. A pessoa era filho das trevas, se torna filho da luz. Isso sem merecer qualquer perdão. Sendo um pecador miserável, pecador, e que não merece nada desse perdão e dessa graça, mas Deus o faz graciosamente porque Ele ama. Então a graça, ela já vem derramada no seu coração por você crer em Jesus como o único e suficiente, completo Salvador da tua alma e da tua vida. A salvação é pela graça. Então, onde a gente vê isso? Efésios 2:8, nem precisa nem abrir, você já lembra. Pela graça, o quê? Sois salvos. Pela graça você é salvo. Pela graça eu sou salvo. Isso é leve. Quem tem peso aqui? Quem tem peso aqui de condenação para o inferno na sua vida?
Quem tem peso aqui de que está condenado para o inferno e você sente peso por causa disso? Quem tem? A gente não tem. Se você creu em Cristo como Salvador, e você sabe que é graça, e Ele salva você completamente pela graça, porque você recebeu essa graça e creu em Cristo Jesus como seu Salvador, de fato, operou a salvação graciosa e você está salvo. Que peso que você vai sentir? Jesus pagou por completo, não há peso nenhum. Você creu, você está salvo, você está leve quanto à salvação. Eu não preciso me preocupar com a minha salvação, nem você. Por quê? Eu já me preocupei, já encontrei a Jesus, já aceitei Jesus como meu Salvador. Ele entrou em mim, colocou o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você também que creu, e salvou. Se você tem qualquer peso de condenação eterna para o seu pecado, você não é salvo. Você não creu na graça. Você creu talvez que você pode conseguir a sua salvação porque você vai talvez merecer. E ninguém merece. Por mais que tem muitas religiões que ensinem isso. Mas está tudo errado. Porque Jesus morreu, pagou por completo seus pecados e fez naquela cruz aquilo que ele disse, está consumado. A salvação completa da sua alma e da minha alma. Quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. Mas você crê, você tem a graça da salvação. Efésios 1:7 também, nós somos perdoados, ele diz ali, pelo sangue de Jesus, segundo as riquezas da sua graça. Então a gente tem essa graça leve já da nossa vida, ela é real, já pela a salvação para com as nossas vidas. Então, o peso de condenação do pecado a gente não tem. Por isso que é leve. A graça torna o maior peso da vida a maior leveza. Isso é fruto do amor do nosso Deus, tão gracioso para com você e para comigo. Agora, a condenação do pecado é o único peso da vida? A condenação eterna para nós, pecadores, seria o único peso da vida? Que já foi totalmente satisfeito pela graça e traz leveza a nós, porque a gente sabe que a gente está salvo. E a gente tem certeza plena disso e que não vamos nunca perder a nossa salvação. Ela é garantida pelo Espírito Santo, pelo selo do Espírito Santo. Isso traz a leveza por causa da graça. Mas esse é o único peso das nossas vidas? Por causa da condenação do pecado, seria o único peso? Não. Por quê? Nós temos os pesos dos problemas, como a gente aqui estava compartilhando. Nós temos os pesos dos problemas e das necessidades que a gente tem. A gente tem esse peso. E tem pessoas que elas são assim muito pesadas mesmo com os problemas e muito negativas. E elas pegam os problemas e esses problemas eles vão se avolumando cada vez mais com uma bola de neve e vai passando por cima da pessoa e vai afundando com a pessoa, e a pessoa tem muita facilidade até em desistir. E tem algumas pessoas que talvez como é que você pensa? Já pensou quando você morrer? Vamos escrever lá na sua lápide assim, ó. Morreu aos 40 anos de idade, mas foi internado aos 80. Enterrado aos 80. Morreu com 40, mas foi enterrado aos 80. Por quê? Porque tem gente, mesmo salva, mesmo com o Espírito Santo, mesmo agraciada pela graça,
imensurável, salvadora de Cristo Jesus, não aprendem a viver na mesma leveza da graça, e assim como recebestes a Cristo, assim andai nele. Nós recebemos pela graça. Vamos andar confiando na nossa força? Derrota. A gente vai desistir logo. A gente não vai aguentar, porque o peso é muito insuportável. Então você não precisou pagar os seus pecados, Jesus pagou. E você não precisa carregar uma carga que não lhe pertence. Por mais que você tenha cargas na vida, e seja culpa sua, e seja necessidade sua, mas não se deixar se sobrecarregar pelo peso dessas cargas, mas de fato desfrutar da graça de Deus, que em meio ao que é mais pesado na sua vida, você poder desfrutar em meio a todos esses pesos, a leveza da leve graça do nosso Deus. Para você não ficar travado, para você não desistir, para você não ficar desanimado, desanimada, mas ir além. Avançar mesmo no mais profundo vale. E talvez você está passando o vale mais profundo da sua vida. Mas Deus quer ajudar você a enxergar hoje que há graça suficiente. E não só a graça que basta, mas a graça que te leva além. Muito além do que você precisa. Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de toda a graça. Graça completa. Por isso que dá para ter um fardo leve. Por isso que dá para trocar o nosso fardo pesado com o fardo leve de Jesus. É isso que a gente vai aprender aqui. Ó, realidade da graça. Você está salvo, você está perdoado. E olha o que você ganhou em Jesus. Olha o que você recebeu em Jesus. Olha a graça. Olha aqui o que você ganhou em Jesus. Romanos 8, 31 e 32, ele diz para nós, olha, vamos ler ali, ó, Romanos 8, 31 e 32. Abre a sua Bíblia que vale a pena. Eu ia passar aqui direto, falei, mas não, é só citar, mas é muito bom isso aqui. Ó, Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que é mais precioso do que a vida de Jesus? E Deus deu por amor a você. A preciosidade da vida de Jesus. Se Ele não poupou nem o próprio filho, não vai dar com o filho todas as coisas para você? E para mim, sim. Sim. Olha o que diz Efésios 1:3. Que nós em Cristo, nós recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Você recebeu em graça todas as bênçãos. Não, só algumas não, todas em Cristo Jesus. E o texto de Romanos também fala que Ele deu todas as coisas em Cristo Jesus para você. 1 Pedro 4:10 fala sobre a multiforme graça de Deus. A multiforme, as múltiplas formas de Deus, elas preencherão todos os vazios que há das necessidades da sua vida e dos pesos que você carrega. A multiforme graça, ela vai penetrando nessas lacunas e ela vai preenchendo. E vai trazendo tudo que Deus tem que é
bom, agradável, perfeito, providência de Deus, bênção de Deus, operação de Deus, na graça que Ele dá. Porque Ele deu toda a graça e toda a bênção. Você tem, é teu em Cristo, é meu também. Aí a gente lembra lá de 2 Coríntios 12, 9, né? Lembra o apóstolo Paulo ali sofrendo com o espinho na carne. E olha o que Deus dá para Paulo e dá para nós e nos ensina através do exemplo dele. Ó. 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa no quê? Na fraqueza. A graça dele então basta. Aperfeiçoar o que é? A palavra aperfeiçoar tem o sentido de completar. Aquilo que a gente tem de fraco, aquilo que a gente tem que a gente não consegue, a graça de Deus nos fortalece e a gente consegue. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a graça de Deus há e é na sua vida. Na minha também. Tudo isso a gente recebeu na salvação. Quando nós fomos adotados como filhos. Quando nós somos transformados de filhos das trevas para filhos da luz. Nós recebemos todas essas bênçãos em Cristo Jesus. É seu, é meu, é nosso. Graça sobre graça nas nossas vidas. João 1,16 diz que nós recebemos a plenitude dele. Graça sobre graça. Então é sua, é minha. E Tiago 4,6 fala que nós recebemos graça cada vez maior. Por quê? Porque não há problema tão grande que a graça de Deus não possa alcançar. Não possa trazer para você na sua vida vitória. Não estamos dizendo que Deus vai fazer tudo o que você quer. Nós estamos dizendo que há graça para Deus e que Ele fará a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, mesmo quando a gente não concorde, mesmo quando doa, mesmo quando seja difícil. Mas há toda a graça suficiente para você ter leveza. Paulo estava sofrendo horrores com espinho na carne. Não estava sendo fácil não, um peso muito grande. Mas ele folga. Ele encontra espaço na graça de Deus, ao ponto de falar, me gloriarei mais em meio ao sofrimento. Que a graça cresce mais. Eu vou me satisfazer onde? Na graça do meu Pai. E é ali que ele encontra paz, é ali que ele encontra alívio para suportar todo o tormento que ele estava suportando com o espinho na carne ali. Então ele não está derrotado, ele não está fora do que ele está dentro do que de fato Deus tem para ele, na graça que Deus tem para ele de verdade e supre. A gente tem conversado, eu tenho de vez em quando encontrado com um grupo de pastores, são pastores amigos e a gente conversa sobre as nossas vidas, compartilhamos, oramos juntos e tudo mais. E um pastor, ele falou de problemas que ele estava passando mesmo e como aquilo estava sendo difícil para ele, problemas do ministério, problemas também com a família, mas como a graça de Deus estava sustentando a ele. E foi tão edificante, tão bom perceber como aquele irmão, mesmo naquele sofrimento, passando por uma situação bem difícil, desfrutando de graça, de paz. E é uma graça que não vai nos levar, não vai nos conduzir a um comodismo. Pelo contrário, ele animado pela graça, ele
estava num momento de muita reflexão e reavaliando muito da sua vida, do seu posicionamento, da sua conduta, do seu caráter diante de Deus. Então, a graça de Deus, a leve graça de Deus, nunca nos leva à libertinagem, nunca nos leva ao comodismo, nunca nos leva a gente, pelo contrário, ela nos impulsiona mais, essa graça nos constrange, ela nos leva mais para a gente querer se santificar, querer se reposicionar diante de Deus, querer o renovo de Deus, querer a vida de Deus, a vontade de Deus, o que Deus quer em meio àqueles problemas, e nos agraciando tanto, e nos dando leveza, e a gente consegue enxergar melhor o que Deus quer mostrar mesmo nos nossos corações, nas nossas vidas. Tá bom. Então a gente tem graça. Temos ou não temos? Há graça de Deus nas nossas vidas ou não há? Há graça de Deus. Mas então o que falta? O que está faltando? Então nós vamos aprender agora como a gente desfrutar de verdade dessa leve graça que nos habita. Como você desfrutar da graça mesmo. Então, qual que é a fonte de graça? Qual que é a fonte? De onde vem a graça? Qual que é a fonte? Vamos lá, gente. Qual que é a fonte da graça? Quem é a fonte? Deus é a fonte da graça. Agora, como Ele manifesta essa graça? É uma graça mais ou menos, de vez em quando? Não. Olha como Ele manifesta a graça. Ele manifesta a graça como é o trono dEle. O domínio dEle é um domínio de graça. Olha o que Ele diz aqui em Hebreus 4,16. Abre aí sua Bíblia. Hebreus 4,16. Agora a gente desfrutar. Como é que você vivencia essa leveza da graça em meio aos seus problemas, necessidades que você está passando. A prática está aqui, olha. Está mostrando aqui para nós, bem claro, como isso flui e acontece na minha vida e na sua também, daquilo que Ele já nos deu e a gente poder tomar posse, desfrutar na nossa vida. Hebreus 4,16 nos ensina. Ele diz assim, olha, assim, tá? Hebreus 4,16, está aí? Assim aproximemo-nos do trono de quê? Da graça. Trono é domínio. Domínio de graça. E fala para a gente se aproximar com desconfiança. Será que vai funcionar? Será? Não, com confiança. A fim de recebermos misericórdia, que entra mais perdão, porque a gente é pecador. Vem misericórdia, vem perdão. E encontrarmos o quê? Graça. Que nos ajude no momento da necessidade. Outra tradução, nos ajude, nos socorra em momento oportuno. Para atender exatamente o que você está precisando. E vem o quê? Graça. E vem o quê? Socorro. E vem o quê? Atender o que você necessita. De acordo com a vontade de Deus. Vem a graça e que nos envolve. E o que envolve esse desfrutar? Confiança. Você se aproximar e se aproximar com confiança. Tiago capítulo 4, ele vai melhorar ainda essa explicação. Ele vai trazer para a gente aqui bem claro como a gente vai desfrutando. Tiago capítulo 4, a partir do verso 6 a 8, ele explica ainda melhor como acontece essa aproximação e como a graça jorra e o que envolve mais isso aqui. Olha, Tiago 4, 6 a 8. Achou aí? Tiago 4, 6 a 8. Ele, porém, concede-nos o quê? Maior graça, graça maior. Seja qual for o tamanho do seu problema, a graça vai ser maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe,
opa, aqui não tem graça. Aqui tem peso. Ó, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O grande problema, o maior problema meu é esse aqui, e teu também. Nós somos muito orgulhosos, nós queremos ser Deus, todos nós temos na nossa carne uma força muito grande em querer ser Deus, querer ser independente de Deus. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de parar, de buscar a Deus, de se aproximar de Deus. A gente corre muito, estamos toda hora correndo, e toda hora querendo resolver tudo, porque a gente acha que a gente consegue, a gente dá conta, não precisa muito orar não. Não precisa, a gente vai dar conta, a gente vai conseguir. E a gente não consegue. O que a gente faz é muito aquém do que pode ser na graça de Deus. E isso vai acumulando déficit. Daqui a pouco estoura a vida da gente. A gente se estoura. Isso não vai dar bom, vai dar ruim. A gente viver pela nossa independência de Deus, a palavra deixa bem claro que isso é a carne e vai, semeando na carne, vai colher o quê? Destruição. Não tem outro resultado. Então a gente quer vida, a gente quer poder de Deus, a gente quer graça de Deus, inclina o coração para depender de Deus. E nós temos a liberdade para essa escolha, todo dia. E resolve fazer isso agora. Isso não garante o amanhã. Amanhã cedo, resolve de novo. Um dia de cada vez, diante de cada situação, você resolver depender de Deus, depender da graça de Deus. Aí ele no verso 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então nós temos a liberdade para nos submeter se a gente quiser, ou andar independente de Deus. A escolha é sua, é minha. Olha o verso 8 novamente, como lá em Hebreus 4,16. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. O que é você parar e buscar a Deus mesmo. Você precisa buscar Deus. Se você não buscar Deus, não flui graça. Está tudo aí, mas só vai fluir se for buscado. Só vai fluir se você depender. Se você se entregar e confiar. E para isso você precisa parar e conversar com Deus e trazer isso para a realidade na sua vida. Aproxime-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, gente, não dá para a gente viver na leveza da graça de Deus sem buscar a Deus e viver buscando fontes pecaminosas. Se a gente viver na TV vendo um bocado de lixo, na internet vendo um bocado de lixo, a gente vai viver lixo. Se a gente busca a Deus, se a gente filtra o que a gente vai ver na TV, se a gente filtra na graça de Deus o que você vai ver na internet, o que você vai santificar aí no seu trabalho, na sua vida, você vai purificar o seu coração, a sua consciência diante de Deus, você vai desfrutar de graça para isso, vai conseguir na graça de Deus e haverá leveza. Senão não haverá leveza, não tem como. Precisa haver um coração dependente, um coração que se entregue. Aí Jesus simplifica tudo isso. O que ele faz? O que ele fala? Lá no comecinho, o primeiro texto que a gente leu, de Mateus 28, que ela falou aqui. 11, 28. O que ele diz? Vinde a mim. Jesus sempre simplifica tudo. Vinde a mim. É simples assim. Então você está ali com peso, está ali preocupado, está ali atormentado, está ali. Vinde a mim. Vinde a mim. É assim que você desfruta. Vinde a mim.
Agora vamos encerrar com um exemplo bem prático aqui que Jesus nos traz, aqui que a gente desfruta de leveza de graça aqui deste exemplo. Um dos maiores preocupações nossas, peso que a gente leva, é aquilo que mexe com a nossa vida financeira. E já está chegando aqui, ó, nós já estamos no dia 22, hoje é finalzinho do mês. Aí o que acontece, né? Cadê? Bolso vazio, né? Aí agora? E tal, e tem as contas, tem os boletos, tem para pagar e não tem grana, não tem dinheiro suficiente. Ninguém passa por isso, né? Eu acho que eu estou aqui. É peso. Você está pesado, preocupado, porque tem mais dívidas, tem mais dinheiro. E tem pouco dinheiro, tem pouco dinheiro para suprir o que você está precisando pagar. Não é verdade? Aí Jesus, ele vai no veio da coisa, na ferida, né? E ele toca, ele mostra, e ele ensina aqui para nós, em meio a essas pressões, e agora ele traz nessa área financeira, como você desfrutar de leveza. Como de fato você desfrutar de leveza. Aí nós vamos ver aqui esse exemplo prático, aí você aplica para outros pesos, outros problemas também, mas ele fala aqui questão da gente ser materialista e estar apegado e muito preocupado, muito ansioso, perturbado com dinheiro. Aí ele diz assim, olha, em Lucas 12, verso 31, também está lá em Mateus, mas vamos ver Lucas 12, 31, tem uns detalhes aqui interessantes. Ó. Busquem, pois, o reino de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, busca o que em primeiro lugar? O reino de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas em que contexto está isso? No contexto financeiro, no contexto de sustento, no contexto de apego ao materialismo. As coisas materiais, por isso que a gente às vezes fica tão preocupado, tão atormentado. Mas para a gente ser responsável, ele não está dizendo isso. Jesus está dizendo para a gente trabalhar. A gente tem que trabalhar. Jesus fala, eu trabalho e o meu pai também. E lá em Tessalonicenses fala bem claro, quem não trabalha, não coma. A Bíblia não está falando para você se acomodar, mas não ficar perturbado, ansioso e ser consumido por isso. Mesmo em aperto financeiro, mesmo em meio às necessidades, você pode desfrutar de leveza também, como ele nos ensina aqui. Olha agora nos próximos versos, aqui no verso 22, olha, Lucas 12, o verso 22. Então Jesus disse aos seus discípulos, por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que a roupa. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazém nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Então Deus não está ensinando que a gente não deve trabalhar por causa disso. Mas a gente tem maior valor. E confiarmos que Ele vai estar suprindo. Olha o verso 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, a gente se preocupar, a gente se atormentar, é isso que Jesus está tratando aqui. Às vezes a gente está tão apegado ao material, às coisas, e ter, que a gente transformou isso em Deus. Está no lugar de Deus. Pode nos influenciar mais do que Deus.
pode nos perturbar ao ponto que Deus não alcance, que a graça de Deus não alcance. Será que isso é verdade? Claro que não. Aquilo que você está passando, Deus tem graça para ir muito além. O que Jesus está dizendo para a gente? Que você, no meio da maior crise, você pode confiar nele, você pode se achegar, você pode se entregar, você pode decidir viver pela graça dele, na dependência dele e experimentar na pior crise da sua vida leveza. Não como um comodismo, mas aquilo que ele vai ter na graça dele, na vida dele, para transformar você primeiro e as circunstâncias. Você não é filhinho amado, não é filhinha amada? Deus quer o teu bem. Ele ama te presentear como papai. Ele ama fazer o bem para você. Ele te ama. Então Deus quer o melhor para você. Então Deus fará, mas Ele fará a vontade dEle. Porque Ele sabe de coisas que tem aí dentro e dentro de mim também, que eu não sei. Ou você talvez não saiba também, mas Ele sabe. Então, em tudo que Ele está permitindo acontecer, e às vezes também é consequência de pecado nosso, Ele está tratando, Ele está amando. E mesmo debaixo, às vezes, do peso da mão de Deus sobre nós, numa disciplina, há também leveza. Porque a gente vai entender que a gente precisa. E a gente vai ver que a gente está sendo cuidado e amado de verdade. Mesmo quando a gente está debaixo de uma correção. Ele vai trazer sempre, sempre leveza. A leve graça de Jesus estará em você e em mim também. Para que o peso não te adoeça. Para que o peso não tire o seu vigor, a sua saúde e te adoeça espiritualmente, te adoeça emocionalmente, te adoeça fisicamente. E até você venha a morrer disso. Como acontece com muita gente. Nas manhãs de domingo, a partir do dia 16 de agosto, nós vamos começar as manhãs de cura. E as mensagens daqui para frente vão sendo uma preparação para as manhãs de cura. Nós vamos abordar algo muito, muito especial nessas manhãs de cura. E vamos ver essa graça amorosa do papai cuidando da gente de forma tão abençoada. Então, vários traumas, várias coisas que a gente traz, nós vamos ter um processo de cura aí nas manhãs de domingo, aqui as manhãs de cura, vai ser uma bênção na sua vida. Então, vamos caminhando. Olha, hoje a gente aprendeu que a graça é na nossa vida, a gente tenha a graça de Deus, como a gente desfrutar dessa graça, é só se aproximar com confiança e ela vem, e a leveza que há, como Jesus mostra aqui para a gente, tão claro, para a gente buscar Ele em primeiro lugar, e o que vai acontecer na leveza da graça? As outras coisas serão acrescentadas. Então que assim, eu e você, a gente saia daqui hoje totalmente decididos a buscá-lo, a chegar para o nosso Jesus que diz, vem a mim, e eu vou dar graça, eu vou dar alívio, eu vou dar paz, eu vou dar a leveza da minha graça para você, porque o fardo teu está pesado e eu entrego o meu, que é leve, a minha leve graça para com você. Vamos tomar essa decisão? Vamos de coração sair aqui decididos a buscar a face do nosso Jesus? Feche os seus olhos. E diante de Deus agora, as últimas palavras do apóstolo Pedro, que ele escreveu, ele diz, antes, cresça na graça
e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça na graça. Senhor Jesus, Pai querido, ó Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, e vemos agora tão claro, a simplicidade, a leveza da Tua graça salvadora, a Tua graça, ó Deus, que nos socorre, a Tua graça, ó Deus, que nos acolhe, a Tua graça, ó Deus, que nos leva, Pai, muito além de tudo que está pesando nas nossas vidas. E a gente sabe, Pai, é só se aproximar mais, é só Te buscar e a graça vem. E o Senhor é fiel, Pai, que assim, animados agora, a gente sai daqui, ó Deus, com um desejo muito forte de Te buscar mais, separar um tempo a sós com o Senhor e ouvir a Tua voz e ver, ó Pai, o Teu Espírito Santo nos guiando, nos santificando, transformando, ó Deus, a nossa realidade, transformando o nosso caráter, nos santificando, nos impulsionando para os caminhos altos do Senhor, para as águas profundas, ó Deus, que há, Pai, na Tua presença, que assim o Senhor nos conduz. Nós estamos nos entregando agora, que assim o Senhor nos conduz, ó Pai, mais do que vitoriosos, por aquele que nos amou, nosso Jesus, desfrutando da leve graça que há no Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor.